Olá, pessoal! Hoje, mais um podcast da MedSystems, o Papo de Pele, com muita inovação, muita ciência e soluções para a medicina estética. Vamos abordar um tema muito especial com uma médica maravilhosa que teve um recorde de views no último podcast publicado, que foi a doutora Laís Muti. Prazer estar aqui hoje com você, tá? Muito obrigada, doutora, pela sua presença. É uma honra estar com você novamente. Queria que você apresentasse para os nossos ouvintes. Eu sou a doutora Laís Muti, médica dermatologista. Fiz a minha formação em dermatologia aqui na Unifesp. Depois fiz especialização em cirurgia dermatológica. Sou membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade de Cirurgia Dermatológica. E sou uma apaixonada por tecnologias. Então, minha especialização é em dermatologia avançada, medicina baseada em evidências e tecnologia. E é por isso que eu estou hoje na MedSystems aí. Sou gerente médica e ajudo na elaboração dos protocolos aí das máquinas que chegam no Brasil. Maravilhosa, doutora Laís, nosso cristal precioso. E, doutora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu acho que não é uma trend, né? Não é algo que está em voga, mas eu acho que isso é o essencial dentro da dermatologia para o cuidado do paciente, que é a personalização dos protocolos e a associação de terapias para individualização desses protocolos, né? Como que você tem essa visão de ter múltiplas tecnologias, você que tem esse conhecimento muito avançado nas tecnologias, e como que você coloca essas tecnologias dentro do consultório na individualização dos pacientes e no posicionamento dessas tecnologias, né? Então, hoje, muito o dermato, ele tem essa visão de que ele tem uma tecnologia que ele já tem um arsenal, né? Uma, duas tecnologias, ele já vai contemplar todas as queixas dos pacientes. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre essa individualização de protocolos. E hoje, doutora, os pacientes que vão até você na clínica, eles buscam por um tratamento pelo nome específico do procedimento ou pela dor, pelo aquilo que mais o incomoda? Como que está hoje na sua clínica? Então, a maioria dos pacientes que me buscam, eles vêm com uma queixa. Mas existe, sim, muitos pacientes que abordam a secretária já com o nome de uma tecnologia, perguntando se a doutora tem a tecnologia X. Mas mesmo esses pacientes que perguntam sobre uma tecnologia, a secretária é orientada, né, a explicar para o paciente a importância dele passar numa consulta, para avaliar se realmente ele vai se beneficiar dessa tecnologia. Que a tecnologia, a gente precisa entender que ela não faz nada sozinha. Então, o médico, ele que precisa avaliar aquele paciente, ver se essa tecnologia vai realmente ter um impacto para ele e o quanto que ele pode se beneficiar e escolher os parâmetros adequados para isso. E eu sempre brinco, né, que o caro é aquilo que não dá resultado. Então, se eu fizer uma indicação errada de uma tecnologia que não vai ter benefício para o paciente, por mais que ela seja, às vezes, até barata, para o paciente vai sair caro. Então, a avaliação é crucial. E hoje eu acho que o paciente está muito mais ciente disso. Ele procura o médico, ele pesquisa muito, acho que antes de buscar o médico, e a partir do momento que ele escolhe o médico, ele vai nesse médico e ele quer escutar o que o médico pode fazer pela queixa dele. E a maior queixa hoje dos meus pacientes é envelhecer bem. Então, hoje eles me procuram, até porque eu acho que a gente cria um perfil, né? Eu acho que a gente acaba atraindo muito pacientes que pensam como você. Eu acho que a rede social é uma coisa que ajuda nesse sentido. Uhum. Então, hoje, meus pacientes que me buscam, eles querem um resultado natural. Ele já se identifica com você antes de ir, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, eles não querem exageros, eles estão com medo dos exageros que eles estão vendo por aí. Uhum. Eles não têm problema em envelhecer, em algum momento eles vão envelhecer, mas eles podem aparentar estar mais jovens. Hoje a gente está vivendo muito, a gente se preocupa muito mais com saúde, com bem-estar, até com bem-estar emocional também, e por que não com a pele? Porque a pele reflete tudo isso. E eles vêm com essa queixa, doutora, parece que eu tô sempre triste e eu não tô. Parece que eu tô com essa cara de bravo e eu não quero estar. Eu tô sentindo que a minha pele tá derretendo e eu não quero estar. Eu olho minhas fotos de antes e me olho hoje e não me reconheço no espelho. Então, essas são as queixas e a gente vai avaliar daí numa consulta personalizada o corpo inteiro. Então, mesmo que às vezes a queixa do paciente seja que está com o cabelo caindo, a gente vai avaliar tudo. Então, até para fazer a prevenção de um câncer de pele também, entra tudo. E aí, dentro dessa consulta, a gente vai entender como que ele está envelhecendo e propor soluções. E essas soluções, elas precisam não só impactar naquele momento,
mas também mudar a maneira que a pessoa vai envelhecer. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes, a paciente tem uma flacidez. Aí você vai lá e olha, você tem essa flacidez, eu quero te dar um resultado imediato e coloca X seringas de ácido hialurônico. Coloca muito ácido hialurônico ali. Ele vai ter um resultado imediato? Vai. Vai ficar legal? Vai. Se você souber exatamente onde aplicar o produto, você pode ter um resultado muito bonito. Mas isso, muitas vezes, pode não mudar a maneira que a pessoa vai envelhecer ou talvez até interferir de maneira negativa. Então, a gente precisa realmente entender o que está acontecendo no processo de envelhecimento. Isso é lindo, é o que me encanta, eu sou apaixonada por isso. Então, é entender o que está acontecendo na estrutura óssea dessa pessoa. Realmente, todo mundo vai ter uma reabsorção óssea, uma reabsorção de gordura, a gente vai entender quais coxins estão sendo mais reabsorvidos e onde teve reabsorção, a gente vai tratar injetando algum produto, que pode ser um ácido hialurônico, pode ser um bioestimulador. E esse conhecimento geral do processo de envelhecimento, doutora, que você está dizendo que é primordial para a escolha dos tratamentos, inclusive das tecnologias. Inclusive das tecnologias. Isso que é muito lindo, porque a tecnologia hoje não trata só a pele, né? Não. Então, não é mais só laser. Hoje a tecnologia avançou muito. Então, a gente consegue atingir camadas que antes a gente não conseguia. Então, o laser, porque às vezes o paciente, ele acha que tudo é laser, mas não é, né? Nós médicos sabemos. Então, o laser, ele vai atingir a superfície. Então, eu vou conseguir tratar vasinho, vou conseguir tratar mancha, vou conseguir dar um viço para aquela pele, tratar rugas. Mas quando a gente fala de flacidez, não adianta só o laser. Não. Então, eu preciso estruturar esse rosto e eu preciso tratar camadas mais profundas. Eu preciso atingir o SMAS, aquela aponeurose, né? aquele tecido que recobre essa musculatura da mímica e que conecta essa musculatura com a nossa pele. Então, por que a gente faz movimentos e a gente começa a formar rugas de expressão? Porque está tudo conectado. E a gente vai ficando flácido e realmente essa sensação da pele derretendo, a pele caindo, porque tá tudo flácido. Então, o colágeno não perde só na pele, perde nesses septos que conectam, no SMAS, e aí que entra as tecnologias. Então, a gente precisa estimular, fazer esse banco em todas as camadas. Em todas as camadas. Ter essa visão geral desse processo de envelhecimento, olha quantos ensinamentos, gente. Ter essa visão geral desse processo de envelhecimento, entender a tecnologia que você tem em mãos, porque igual você falou, padronizar, entender como que vai funcionar essa tecnologia e individualizar esse protocolo, né? Igual a gente sempre fala, a doutora participa disso junto comigo no desenvolvimento dos materiais da Med Systems. A gente faz uma relação básica, né? Da onde que você parte? Dali, o céu é o limite. Aí você vai individualizando esses protocolos, individualizando esses tratamentos para você ter o melhor resultado. Porque o que dói o coração é algumas vezes assim, eu segui o protocolo da empresa e eu não tive resultado. Isso, a gente vê muito, né? Muito. Dói o coração, porque você fala, né? O que é como assim, o protocolo da empresa? Assim, a gente precisa entender. E era uma dificuldade muito grande quando eu entrei na Med Systems, né? Com o Ultraformer também, que é uma grande paixão minha. A gente tinha que fazer os protocolos, né? Vamos fazer um protocolo, então, para um rosto cheio. E eu falei, gente, mas um rosto cheio... O rosto cheio, ele pode ser um rosto cheio que tem papada. Ele pode ser um rosto cheio jovem, que não tem flacidez. Uma menina de 23 anos pode ter um rosto cheio que quer apenas um efeito de emagrecimento do rosto. Pode ser um rosto cheio e flácido, com um jaw pendurado, um bulldog pendurado. Como que eu vou tratar o rosto cheio dessa paciente de 23 anos igual um rosto cheio dessa paciente mais envelhecida, que já tem um bulldog, que já tem... Então, a gente precisa entender em cada área qual que é o meu objetivo. Então, eu consigo com o Ultraformer fazer lifting, consigo de SMAS, sustentar tecido. Eu consigo, a depender do modo de energia, que isso é uma grande vantagem do MPT, né? Esse modo MP, que eu consigo fazer na gordura uma compactação maior. Mas se eu não tiver na gordura, se eu tiver realmente na pele, o que esse modo MP vai me fazer? Ele vai gerar um aquecimento com melhora maior de qualidade de pele. Então, escolher tudo isso. E é isso que na mentoria, acho que foi muito legal da Med Systems ter apoiado isso, de realmente a gente ter essa mentoria aí frequente, todo mês, com todos os médicos que têm esse equipamento e ajudar eles no raciocínio, para ir além. É o raciocínio. A gente consegue entregar muito com uma tecnologia, mas tem que ter estudo. Não adianta você pegar a máquina ali e achar que vai fazer o mesmo parâmetro para todo mundo e vai dar o mesmo resultado. Coisa. Você pode, inclusive, piorar. Então, se você não souber escolher os parâmetros doutora, adequados. Igual você comentou, né? De saber onde colocar a tecnologia, que é o principal ponto até da nossa conversa, é o quê? A relação da personalização desses tratamentos, mas
nessa relação juntamente com a associação das tecnologias. Eu acho que, né, eu queria até que você falasse um pouquinho dessa questão. Nem tudo a gente resolve com Ultraformer, né? Nem tudo a gente resolve com Volnilmer, nem tudo a gente resolve com um laser. Então, essa associação, como que você aborda isso dentro do paciente? Como que você explica isso para o paciente, até para ele entender a necessidade dessas associações de diferentes formas de energia e diferentes respostas teciduais? Exatamente. Eu sempre explico, acho que eu dou uma aula, às vezes eu até percebo que eu me aprofundo demais, até o paciente olha assim e fala... Tá, doutora, volta que essa parte eu não entendi. Assim, mas eu volto e tento explicar tudo. Mas isso é um adendo. Mas eu explico tudo pro paciente. Pra quem tá escutando. Gente, converse com o seu paciente. Conversa. Explica. Porque eu falo isso sempre. O médico, você tá ali pra resolver um problema. E pra resolver um problema, o que você tem que fazer? Escutar. Então, gente, por favor, escutem os seus pacientes com coração. E o médico também precisa escutar o paciente. A gente precisa entender o paciente, escutar a gente entender qual que é a dor daquele paciente, por que ele te procurou e quais são as hesitações, quais são os medos. Então, eu sempre explico tudo. Eu falo, você não precisa fazer tudo isso, você não é obrigado a fazer nada, eu só vou te explicar tudo que a gente poderia fazer também para melhorar. Então, vamos focar no que está te incomodando mais, o que mais está te incomodando é isso. Então, a gente vai falar disso, mas vamos entender como que a gente chegou nisso, né? Sim. Por que está formando esse bigode chinês que hoje é sua queixa? Né? Não é simplesmente ir ali botar um preenchedor aqui. Por que ele se formou? Porque foi tendo pitose dos tecidos, foi tendo reabsorção de gordura, de osso em algumas áreas. Além disso, a pele foi ficando com perda de colágeno, esses septos foram perdendo colágeno também, os ligamentos, a gente tem ligamentos de sustentação, que vão ficando mais frouxos. Face. Exatamente. Então, a nossa cara vai realmente caindo e derretendo. Então, quando eu explico para o paciente, eu explico isso, ó. Então, para abordar essa perda óssea que você teve aqui, essa perda de gordura que você teve aqui, nós vamos usar um bioestimulador de colágeno, que eu amo, por exemplo, na região lateral da face, que dá aquele efeito de sustentação, ao mesmo tempo que dá um volume onde o paciente teve uma reabsorção. Depois, a gente vai entrar com tecnologias. E quais tecnologias a gente pode abordar no seu processo de envelhecimento? E aí vai variar, porque algumas pessoas são super jovens, ainda não tem a necessidade de uma tecnologia e tem necessidade de outra, mas na maioria, se a gente pegar as mulheres aí dos 30 aos 50 anos, que são as que mais procuram um dermatologista, essas mulheres todas precisam já de abordar colágeno e elastina em todas as camadas. Então, vai ter no plano de tratamento um Ultraformer. O que vai mudar é que o modo que eu vou aplicar esse Ultraformer em você vai ser totalmente diferente da maneira que eu vou aplicar na outra pessoa. Porque, inclusive, o Ultraformer eu faço até guiado por ultrassom, para entender exatamente, ó, a sua camada aqui, eu quero atingir com essa ponteira, vou escolher esse modo de entrega, então eu vou garantir que eu vou atingir o meu alvo. Porque adianta... Por exemplo, no Ultraformer, a gente precisa atingir o alvo, dar o número de tiros certos para conseguir atingir o nosso objetivo. Então, com o Ultraformer, eu vou atingir o SMAS, face de músculo. Vou compactar coxins que eu quero. Então, coxins que todo mundo quer compactar. Bulldog, né, aquele gordinho aqui, a gordura nasolabial, que são coxins que não sofrem processo de reabsorção com o envelhecimento. Então, muitas vezes a gente compacta aqui a papada. Então, com o Ultraformer MPT, eu consigo compactar esses coxins e fazer o lifting mais profundo. Flacidez de pele, cutânea. A gente não quer retrair pele, a gente não tem vontade de puxar aquela pelinha, fazer aquela retraçãozinha. Isso é Volnilmer, retração de pele, que é uma nova tecnologia que realmente está me encantando muito, porque a gente consegue dar um resultado imediato para o paciente também. Porque o difícil de muitas tecnologias é essa espera para ver o resultado. Então, quando a gente fala de estímulo de colágeno, é diferente de você colocar um preenchedor, de você colocar uma toxina, que o paciente olha e logo vê o resultado, né? Sim. Muitas vezes tecnologia, principalmente quando a gente fala de colágeno, tecnologias que estimulem colágeno, ele começa a ver o resultado a partir de um mês. E o pico é com 3 meses. Então, é lento o processo. É que nem academia, né? A gente começa a malhar lá, com um mês você começa a ver alguma coisa. E com 3 meses, o paciente precisa você vê. Você não vai ficar magro, você não vai ficar musculosa em uma semana de academia, né? E você ter esse acompanhamento dermatológico, você investir nesses tratamentos para que você possa envelhecer bem. Isso, e eu sempre... agora voltando, que eu já me perdi aqui. Mas, enfim, o Volnilmer, então, ele veio para ajudar nessa retração e ter esse benefício. Então, uma tecnologia que o paciente não sente muito desconforto, ela é tranquila de fazer, não estou dizendo que é nada, porque dependendo, a dor a gente sabe que é algo muito relativo, depende do paciente, mas você sente um calor, sente um aquecimento, você vê um resultado na hora, sem pós, então você pode sair dali para uma reunião, não precisa se afastar, e hoje ninguém quer se afastar, né?
E ele vai melhorando ao longo do tempo. Então, o Volnilmer trouxe esse encantamento inicial, assim, do paciente a sair do consultório mais feliz, né? Então, Ultraformer e Volnilmer, a maioria dos pacientes vão ter indicação. Nossa, e aí eu amado. vou olhar... Volformer, né? E o que é interessante? São coisas que os cremes não atuam. Então, não adianta o paciente querer um creme milagroso. Não adianta, Sim. a nossa pele é uma barreira. Então, o creme, ele vai conseguir, no máximo, ajudar a diminuir manchas, a tratar patologias, como uma rosácea, uma acne, a dar um viço, a dar uma melhora de qualidade de pele. Mas se a gente quiser estimular mais colágeno e atingir camadas profundas, a gente vai ter que entrar com tecnologia. Aí é Ultraformer lá profundo no músculo, Volnilmer para fazer retração de pele, que já melhora também um pouco da qualidade, e a tecnologia para a gente atingir alvos mais específicos. Então, é uma mancha, é vasinho, é até um laser anti-inflamatório, a gente consegue associar vários. E por que não associar rapidamente tudo isso? Para você ver o resultado mais rápido. Então, se o paciente te permite, tudo vai depender da rotina dele, até do orçamento dele, mas a gente pode associar essas tecnologias, inclusive, numa mesma sessão. Então, o paciente consegue perceber o resultado muito mais rápido. Ele não precisa fazer uma coisa, esperar 3 meses para ver o resultado, para depois fazer outra coisa, que nem a academia, né? Se eu posso fazer uma dieta, um acompanhamento, ainda fazer algum aparelho para ajudar a ter uma resposta mais rápida e começar a malhar, eu vou ver um resultado mais rápido. Com certeza. Então, esse é o grande... Esse acompanhamento, né? Essa personalização e você encaixar as tecnologias diante de cada perfil de cada paciente. E o paciente também, ele se ajudar, né, doutora? Com certeza. Fazer a parte dele, né? Porque milagre. Eu sempre falo. Eu falo assim, que nem como um comparativo aí com a academia que é fácil de entender, a gente pode ter o melhor personal do mundo. Malhar certinho, 5 vezes na semana. Mas se não você vai melhorar? Certinho. Vai. Mas se você não fizer a sua parte, e a mesma coisa é pro colágeno. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a parte do paciente? Tem que comer proteína, tem que se alimentar bem, tem que tentar dormir, se estressar menos, né? Tudo isso que vai ajudar. Reverbera em tudo. Todos os resultados que você investiu. E a genética, né? E a genética também. A genética, gente, a genética é duro, né? Quem tem genética que não é boa, como a minha, ainda bem que eu sou dermato, né? Então, mas a personalização, ela tem que fazer muito procedimento. Tem um apartamento aqui já. Mas assim, a personalização, ela leva muito em consideração a isso, né, doutora? Então, você fazer aquela linha de produção de Ultraformer, eu só vou fazer Ultraformer resolve tudo. Não existe isso. Exatamente. Então, a personalização, essa individualização dos protocolos e trabalhar essa associação, né, trabalhar e entender o que cada tecnologia vai propor, né, nesse processo, nesse gerenciamento do processo de envelhecimento, é o grande diferencial. E você falou tudo, Thali, porque é alinhar expectativa. Por isso que, assim, a consulta, ela tem que demorar. Sim. Então, é 1h30 ou mais. O paciente precisa entender o que vai ser feito, o que esperar desse tratamento. Porque o sucesso de um tratamento depende da expectativa, do alinhamento. Então, se às vezes você vendeu um tratamento para um paciente e foi um resultado maravilhoso, você achou lindo o resultado, mas o paciente estava esperando que ia sumir tudo, que ia ser um lifting cirúrgico, ele pagou e tinha certeza que aquilo ia acontecer. Outra tecnologia pra gente agregar ele vai ficar triste. A foto, porque a foto consegue mostrar, às vezes a gente até acostuma, né, se olhando todo dia no espelho, e a foto, ela consegue te deixar, né, mostrar bem. Precisa fotografar. Às vezes, o paciente volta, às vezes uns 6 meses depois, e aí, nossa, gostou do tratamento? O que você achou? Ah, doutora, gostei, tá todo mundo elogiando, mas sabe que eu mesmo não vejo tanto assim. Aí você olha a foto, a pessoa se choca. Nossa, eu era assim, né? Não lembrava, porque é muito gradual, né? Isso acontece frequente no consultório, às vezes, viu? Isso é indispensável hoje. Ter a foto. Que é um... Mas as pessoas que estão ao redor percebem mais, né? Sim, daí olha e fala, o que você fez diferente? Não tô bem, tô igual ontem. Não fiz nada. Mas o legal é isso, um tratamento bem feito é aquilo que as pessoas não percebam o que você fez, né? Você tá melhor, nossa, você tá descansada, você tá bonita, o que você tá fazendo? Sua pele tá legal. Você tá diferente. Mas não sabe o que é, né? E retomando o que você falou muito, né, dos nossos queridinhos Ultraformer e Volnilmer, né, nosso Volformer, a associação das duas tecnologias, doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho do diferencial, né, de trabalhar essas duas tecnologias dentro de um plano de tratamento para o paciente, quais os tipos de paciente que tem essa necessidade da associação, são todos os pacientes que precisam ter a associação dessas duas tecnologias? Assim, todo mundo vai se beneficiar? Vai, das duas tecnologias. A questão é que são tecnologias que têm um alto valor. Sim. Então,
a pessoa que às vezes não está percebendo muitos sinais do envelhecimento ainda, ela não vai ver por que ela investir um valor tão alto se ela não está precisando tanto. Então, você pode aí optar por fazer um ou outro, ou não fazer, dependendo do paciente, mas que todo mundo a partir dos 30 tem benefício, tem. Benefício tem. Tem indicação, vai ter. Só que a gente não tem sempre um budget ilimitado. Então, a gente tem que trabalhar com o budget do paciente. Então, alguns pacientes vão preferir ou fazer só o von Neumann, ou fazer só o Ultraformer, ou, às vezes, para aquele paciente, naquele momento que ele está ali no consultório, ele não pode investir mais, ele está com a queixa que é a acne que está ali, eu vou tratar aquela acne. Entendeu? Mas que tem benefício, tem. Todo mundo vai... É um banco de colágeno maravilhoso e que... Gente, me diz, quem não tem a queixa de que tá sentindo a pele cair, que tá sentindo o rosto derretendo, tá tudo vencendo, que tá com flacidez? É todo mundo. Já tá tudo vencendo. Então, acho que a grande magia aí dessa combinação é que eu já era uma grande apaixonada pelo Ultraformer. Então, ele realmente revolucionou, né? O ultrassom micro e macrofocado revolucionou a dermatologia. A gente conseguir fazer um lifting não cirúrgico, a gente consegue resultados muito bonitos. E aí, tinha dificuldade o quê? Da gordura, compactar coxins. Aí veio o Ultraformer MPT, que a gente conseguiu fazer lifting, entregar mais ainda melhora de contorno, melhorar a papada, melhorar a bulldog. E aí, o que faltava? Qual que era a dor que eu tinha dificuldade ainda? Era aquela pelezinha, aquela pelanquinha que sobrava aqui, a flacidez de pálpebra, que não é que não melhora, já melhorava um pouco com o Ultraformer, mas é uma área que a gente envelhece mais. Então, precisava de mais, precisava tratar mais essa pelezinha. É a pelezinha da papada, a gente melhorava, mas sobrava aquela pelanquinha aqui. E o von Neumann veio para isso, para retrair essa pelezinha. Eu brinco que o von Neumann é um ferrinho de passar. Então, onde você vê que tem aquela pelezinha enrugadinha também, toda a pergaminhadinha, o von Neumann, você passa um ferrinho ali, fica ótimo. E é ótimo. E isso que você falou, doutora, dessa questão, que o Ultraformer, ele já dava um resultado na pálpebra, né? Mas a pálpebra é uma região que ela necessita sempre de mais, porque você tem esse processo de envelhecimento muito mais acelerado do que nas outras regiões. A gente não tem glândulas nessa região, né? É um processo... E aí, você agregar outro tratamento, né? Então, essa associação de você trabalhar duas tecnologias diferentes, até com os injetáveis. E os protocolos, mesmo assim, tá? Mesmo combinando as duas, também podem ser personalizados. Então, você pode fazer, por exemplo, um Ultraformer full face e o von Neumann só na região dos olhos daquele paciente. Esse paciente eu posso fazer um Ultraformer full face e um von Neumann só naquela pelezinha da papada. Então, eu consigo personalizar também de acordo com a queixa e a dor daquele paciente. E ter resultado. Isso é o mais importante. Na abordagem na consulta, primeiramente na consulta, você entender o seu paciente, individualizar os protocolos, personalizar os protocolos, fazer associação com tecnologias injetáveis, enfim, o que tiver no arsenal daquele paciente, nas indicações daquele paciente, para quê? Para ter o resultado. Fidelizar o paciente, né? Então, você tem outra que a gente tem visto cada vez mais hoje também no consultório, são pacientes jovens, preocupados já em como eles vão envelhecer. Então, se é um paciente jovem, você imagina, hoje vem um paciente jovem procurar que já... a pessoa já é bonita, já tá bem, mas ela tá começando a sentir isso, a perda de colágeno. Eu tenho que ter segurança acima de tudo. Eu não posso piorar em nada aquela paciente. Imagina, ela já tá bem, ela já tá bonita, eu só quero manejar, fazer um banco de colágeno, sem ter risco nenhum para ela. E essas tecnologias são extremamente seguras, se executadas bem, né? E essa relação até, doutora, de moda, né? Então, por exemplo, a gente tá vendo agora as vítimas da bichectomia, né? Porque teve a moda da bichectomia, né? Nossa, todo mundo fazia, não, eu quero, porque era algo que era imediato, né? Imediatista. Mas e no futuro, né? O que poderia vir? E a gente vê que agora todos os pacientes estão se queixando, os que realizaram esse procedimento, que estão se queixando de como eles estão envelhecendo. E a tecnologia, ela tem um grande diferencial. Não tem nada mais... Não tem uma satisfação maior do que a gente mostrar uma foto para um paciente. Olha como você está hoje, olha como você estava 10 anos antes. A pessoa está melhor hoje do que 10 anos antes. E hoje a gente consegue isso, né? Muito. É muito da tecnologia junto, né? Tem esse diferencial, né? De você induzir as lesões e induzir o corpo do próprio paciente. É a medicina regenerativa, né? Então, a tecnologia... gente. A medicina regenerativa também é tecnológica. Com certeza. Foi a primeira aí, né? A medicina regenerativa, a tecnologia tem tudo a ver com a medicina regenerativa. Sim. E agora, essa preocupação de medicina regenerativa veio para os injetáveis, inclusive, né? Sim. Então, a gente está mudando um pouco desse perfil. Tá aí o Profile, né? Como um grande injetável
para bioregenerador, para estímulo de colágeno, rejuvenescimento a nível celular. Tá começando aí, então, a se fazer muito agora a nanofat, né? Sim, pensando também nessa regeneração, no resultado natural e a longo prazo. E é isso que é o futuro da medicina, né? Eu já ia até te perguntar, porque senão a gente vai ficar aqui há 50 anos, que a gente fala muito. Fala, né, duas Thalita? Nós cabeças duas aceleradas. Duas cabeças aceleradas. Assim, né? Até quem fica com a gente até fica um pouquinho doido. Tonto, né? E até você adiantando, até minha última pergunta para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Eu queria que você falasse, doutora, o que você espera, o que você acha aqui, né, de novas tendências, o futuro da dermatologia estética, né, e a importância do posicionamento do dermato. Eu acho que também isso é muito importante a gente falar. O que você espera desse futuro da dermatologia, da medicina estética, assim? Tanto em abordagem quanto em tratamento. Sim, em abordagem, eu espero estar acontecendo. Eu acho que as pessoas estão realmente entendendo que a pele é a roupa que você veste todo dia, né? Então, é um investimento que vale. Hoje a gente investe, às vezes, pensa em investir numa bolsa, investir numa roupa. E o que é o caro? O caro é aquela blusa que você pagou R$100 e nunca usou. E não usou nunca. Aí, quando você paga a cara do negócio e você usa todo dia, você não fala, nossa, esse valeu, né? E a pele, se você investiu. Então, assim, perfeito. É um investimento? É um investimento que vale a pena, sim. E as pessoas que estão bem e bonitas aos 50 anos, você pode ter certeza que ali tem investimento. Sim. Pessoa bonita jovem, tudo bem, genética. Mas pessoa bonita e aparentando estar muito bem com saúde, tem investimento aí. Sim. E aí, agora, a tendência é investir como na medicina estética, né? Investir numa dermatologia mais regenerativa. Então, a gente tem muito estudo ainda pela frente, mas cada vez mais vai estar se falando em exossomas, né? A gente precisa estudar ainda, não estou dizendo agora que a gente precisa sair fazendo exossomas à torta e direito, mas é algo que vai ser estudado e que vai vir aí no futuro. A nanofat também vai vir e as tecnologias que sempre foram uma medicina regenerativa estão vindo cada vez cada vez melhores e com mais, cada vez melhores, com mais resultados e menos downtime. Então, isso é a grande evolução. É cada vez mais você ter com a tecnologia um resultado melhor, com mais conforto, né? E com menos downtime. Porque antes tinha aquela, né? No pain, no gain. Sim. Né? Não tá doendo, não tá funcionando. E hoje a gente consegue, com tecnologias, às vezes o paciente até se surpreende. Nossa, não doeu nada e eu tive um resultado. E esse é o avanço da tecnologia, né? Sim. Então, é fazer o paciente produzir o seu próprio colágeno, produzir suas próprias fibras elásticas, seu ácido hialurônico e manter a pele com mais saúde, e não só a pele, mas todas as camadas aí da nossa face e do corpo todo, se possível. Gente, essa mulher é um foguete, tá? Um foguete. Eu agradeço demais, doutora Laís. Eu poderia ficar aqui a noite inteira pra gente falando, a gente ia ter assunto. Vixe, até amanhã. Agradeço demais a sua participação. Queria que você deixasse suas redes sociais, compartilhar uma mensagem final. Minhas redes sociais é @laismuti, com 2 T's, dermatologia. E que vocês comecem a olhar e ver que realmente é um investimento que vale a pena a gente se cuidar. E esse investimento começa com um bom dermatologista. Perfeito, perfeito, perfeito. Aproveitando para assistirem o episódio com a doutora Laís, uma aula maravilhosa sobre PDRN, dessa relação de medicina regenerativa que a gente colocou aqui hoje nesse podcast. Sigam o Papo de Pele nas redes sociais, deixe aqui seus comentários, o que vocês querem que a gente fale, quem que vocês querem que a gente convide. Agradeço. E eu sou Thalita Erec e esse é o Papo de Pele da Med Systems. Tchau, tchau. Tchau.